Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 19, o sacrifício de Abraão. Um dos momentos mais incompreensíveis da jornada de Abraão é o momento em que ele tem de sacrificar o seu próprio filho. Muitos se perguntam por que Abraão tomou esta decisão. Sabemos que Deus lhe pediu, mas o que levou Abraão a tomar esta atitude? Comecemos por olhar para a ordem que ele recebeu. Diz em Gênesis capítulo 22, o versículo 2: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Não é a primeira vez que Abraão recebe uma ordem para ir até um lugar, caminhando por fé, até que o Senhor lhe indique em que lugar ele deveria estar. Abraão, para poder agir desse modo, ele precisava crer na palavra de Deus, obedecer, caminhar por fé. Ademais, enquanto ele está caminhando, Abraão precisava ser vigilante para perceber a confirmação de Deus quando Deus lhe diz: este é o lugar. Em Gênesis capítulo 12, o verso 1, encontramos este primeiro momento em que Abraão é instado a agir por fé. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Apareceu depois o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra, significando que ele ouviu a voz do Senhor, saiu da terra de onde ele estava e foi até encontrar o lugar aonde o Senhor disse: é aqui que eu te darei a terra. Qual é o princípio bíblico que nós extraímos destes dois episódios na vida de Abraão? Não basta ler a Bíblia. É preciso refletir no seu conteúdo, é preciso extrair da palavra de Deus as diretrizes que norteiam a nossa vida, isto é, agir por fé, ou seja, agir quando nós agimos em conformidade com as orientações que recebemos da parte de Deus, estamos andando por fé. Baseado neste princípio, nós devemos aprender a mudar a nossa forma de pensar. Porque em Isaías, capítulo 55, versículo 8 diz: os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, nós temos que mudar a forma como pensamos para entender o que Deus está nos comunicando. Vamos nos colocar no lugar de Abraão para entender o sacrifício do seu filho. A palavra de Deus, ela é a mesma. Deus não pode mudar a sua palavra. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E qual foi a ordem divina que Deus deu e ele não pode mudar? Nós lemos em Gênesis capítulo 2, o versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus está dando uma ordem: não coma desta árvore. E está dando uma consequência: se comer, morre. E ele não pode voltar atrás e, se a pessoa comer, ele simplesmente abrir mão do que diz. O que ele diz, ele precisa manter. E qual foi a consequência do casal ter comido daquele fruto proibido? Em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O que acontece então? O que aconteceu então depois que o casal comeu? Em Gênesis, capítulo 5, o versículo 5, nós lemos:
os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Eu pergunto para você, o que é a idade diante da eternidade? Quando eles estavam no jardim do Éden, havia a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, eles não viveriam quase 1000 anos. Eles poderiam viver quantos anos lhe fosse dado a viver, porque a árvore estava ali. Mas uma vez que ele comeu do fruto proibido, a morte entrou no mundo. E aí ele viveu somente 930 anos e morreu. Pode parecer natural, você vai dizer, mas pastor César, não importa como ele morreu, ele viveu, o homem viveu essa totalidade de anos, é certo? Mas a palavra de Deus se cumpriu, ele morreu. Se comer, morre, e ali estava ele morrendo. E vem a pergunta, de que serve, então, o período de vida de Adão entre o seu nascimento e a sua morte? Em João, capítulo 6, versículo 63, Jesus diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, a obra da carne não produz benefício algum diante de Deus. Abraão compreendeu esta verdade. A vida natural não tem como agradar a Deus, porque ela é manchada pelo pecado. Para entendermos isso, trazemos aqui Isaías 64, versículo 6. Presta atenção no que Isaías coloca, o significado das obras que praticamos no mundo natural. Diz ele, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Ele está dizendo, no tempo da nossa vida natural, tudo que fazemos está maculado pelo pecado, e por conta disso nós somos como imundos. Não há nada em nós que possa ser aproveitável. As nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam, ou seja, o tempo passa, ele voa, a vida logo cessa. Se nada do que é feito antes da morte pode agradar a Deus, então qual é a condição de vida que agrada a Deus? O Salmo 24, versículo 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele declara as condições. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem pode fazer estas coisas? Só um homem perfeito, nascido sem pecado, é capaz de cumprir esse requisito. Esse homem perfeito também precisa morrer e depois, aí vem o detalhe, ele tem de ressuscitar. Ou seja, o homem nasce, ele peca e ele morre. Essa é a condição natural. No entanto, ele precisa nascer, não pecar, morrer e ressuscitar. Essa é a condição espiritual. Mas como todo homem se é pecador por excelência, porque nascendo ele caminha para a morte, então é preciso nascer, ter uma vítima inocente substituta, morrer e ressuscitar. Agora vamos ler de novo a ordem de Deus dada para Abraão. Em Gênesis capítulo 22, verso 2, Deus diz, toma teu filho, teu único filho, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ora, o homem nasce, Deus dá uma ordem, entrega o teu filho para que ele morra. Como Abraão vai entender o que Deus está dizendo? Se o meu filho nasce, ele é meu filho, o filho da promessa, e ele vai morrer, então ele precisa necessariamente ressuscitar. Hebreus capítulo 11, o verso 17, conta esta esperança de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque.
estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que Abraão tinha uma aliança com Deus. Em Isaque seria chamada a descendência dele. Então o que fez Abraão? Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o cobrou. Ou seja, Abraão ofereceu o seu filho porque ele creu na ressurreição dos mortos. Ele viu para além da morte. Tanto Abraão quanto Isaque tinha em vista a interveniência divina. Mas de onde eles extraíram que Deus era interveniente, que Deus agiria? Em Gênesis capítulo 22, o verso 8, nós lemos: tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, ou seja, eles caminhavam em uma mesma fé, olhando para a mesma promessa. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Agora, observa a fé de Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a resposta agora de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, ou seja, ambos seguiram olhando para o cordeiro, ambos seguiram sabendo que Deus daria esta provisão. De onde eles tiraram que haveria essa provisão? Em Gênesis capítulo 3, verso 21, aparece Deus no jardim do Éden depois da queda do homem e fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, Deus sacrificou um animal inocente e trouxe a pele para vestir Adão e sua esposa. Também nós vemos em Gênesis capítulo 4, verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ou seja, Deus agradou de que havia um sacrifício de um cordeiro. Deus se agradou do animal de Abel. Então nós lemos em Gênesis capítulo 22, verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, porque agora sei que temes a Deus. Este é o detalhe: sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A única obra aceita por Deus é aquela feita por fé, que leva em conta a graça divina advinda do cordeiro. Abraão entendeu essa verdade. Também Isaque entendeu essa verdade. Por isso ambos seguiram juntos para aquele sacrifício. Se esta mensagem, este vídeo fez sentido para você, curta, comente como ele impacta em sua vida. Também compartilhe para que outros conheçam o sacrifício de Abraão. Salve para você rever os textos que foram citados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.